começa a edição de hoje, quinta-feira do Bom Dia Brasil, trazendo consequências da chuva forte que caiu no Rio de Janeiro durante toda a noite e a madrugada, hein? Pois é, e temos aqui a triste notícia de que 2 pessoas morreram num deslizamento na zona norte da cidade. Nosso Globocop está sobrevoando o Rio de Janeiro. Genilson Araújo traz as primeiras informações pra gente. Genilson. Bem, Ana Paula, Chico, bom dia a todos. Nosso helicóptero Globocop está sobrevoando o bairro de Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro. O temporal que atingiu o Rio na noite de ontem e madrugada de hoje provocou transtornos em diversos bairros, em diversas regiões. Esse temporal atingiu, na verdade, a região metropolitana do Rio de Janeiro, não apenas a capital fluminense. O episódio mais grave foi justamente o episódio que ocorreu nessa casa aí. Um homem de 59 anos e uma mulher de 62 anos morreram soterrados após um deslizamento. A gente observa aí que o carro do bombeiro já veio aqui para recolher os corpos. Esse foi o episódio mais grave, mas o trânsito no Rio de Janeiro ainda apresenta dificuldades em corredores importantes, como a Avenida Brasil, que liga a Zona Oeste ao centro da cidade, e também a linha vermelha, que liga a Baixada Fluminense ao centro do Rio. Chico e Ana Paula. Pois é, Genilson, a gente vai já voltar a conversar com você. Agora vamos ver um pouco mais das imagens do caos que foi essa noite de madrugada no Rio de Janeiro. Choveu no Rio mais do que o dobro do que era esperado para o mês todo. A água invadiu um hospital, pacientes precisaram ser retirados às pressas. Em vários bairros, moradores ficaram ilhados. A reportagem é da Natália Castro. A força da correnteza foi tanta que paralelepípedos desceram e tomaram conta do acesso a essa estrada. Esse muro, com cerca de 15 metros de extensão, desabou aqui na zona oeste da cidade. Os moradores acordaram assustados com o barulho por volta de 1 da manhã. E olha só o estrago que causou. Escutei aquele barulho, tipo um terremoto, um abalo, e cheguei na varanda, percebi que algo havia acontecido. A estrutura do ponto de ônibus que ficava em frente ao prédio também ficou destruída. Vários pontos da cidade ficaram sem luz. Sinais de trânsito não funcionaram e bolsões d'água deixaram motoristas parados no meio do caminho. Muitas árvores caíram. Aqui, o tronco atingiu os fios, causando um incêndio. O barulho assustou os moradores. A chuva começou forte durante a noite. O toldo de um evento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, veio abaixo e 25 pessoas ficaram feridas. Foi nessa região da cidade onde o temporal caiu com mais força. Em 1 hora, choveu mais do que o dobro do esperado para o mês todo. Foram mais de 7 mil raios em 4 horas e o Rio entrou em estágio de crise. A água invadiu até o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O vídeo gravado por uma funcionária mostra pacientes em macas no meio do alagamento. Choveu muito também na zona norte da cidade. Perto do estádio do Maracanã, a água foi tanta que mal se via a rua. E os carros de polícia do batalhão de Rocha Miranda ficaram submersos. Esse taxista passou por um sufoco em São Conrado, na zona sul do Rio. Ele estava levando um passageiro quando o carro enguiçou. O táxi começou a boiar pela rua alagada e só parou quando bateu nessa árvore. Depois de 40 minutos, o passageiro conseguiu sair com a água ainda batendo na cintura dele. O carro foi afundando mais, foi boiando para lá, para cá, afundando, entrando a água. O Rodrigo voltava com a família de Búzios e não teve como atravessar a rua para entrar em casa. E eu vou esperar para poder entrar em casa. Não sei que horas. Mas... Ainda não tem como entrar em casa? Não, ainda não. Ainda não dá, só de barco. Por causa do temporal, um dirigível caiu na linha férrea. E os trens do ramal de Santa Cruz, na Zona Oeste, não vão operar hoje. E vamos voltar com o Globocop sobrevoando o Rio de Janeiro. Repórter Genilson Araújo com outros reflexos desse temporal na cidade. Genilson. Chico, olha só como é que está a situação aí na Avenida Brasil. Essa pista aí que está interditada é a pista em direção à Zona Oeste. A Avenida Brasil, como já disse, uma via importante, liga o centro do Rio à Zona Oeste. Trânsito congestionado por causa dessa grande poça d'água, tá? Atingindo não só a pista lateral, como também a pista central aqui na altura de Manguinhos, na altura da zona portuária também. Uma árvore também caiu na pista da Avenida Brasil. Nós vamos mostrar agora. Uma árvore acabou caindo na pista com a força dos ventos durante o temporal de ontem à noite e madrugada de hoje e interditou o tráfego na pista sentido centro da cidade, provocando um enorme congestionamento. Um congestionamento que já ocorre em diversos quilômetros da Avenida Brasil.
Um trecho da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, na Zona Sul, acabou cedendo com a chuva. Olha só, você percebe aí que toda a pista da ciclovia, até mesmo o guarda-corpo, acabou cedendo e fazendo esse enorme buraco. Chico. A gente vê vários problemas no Rio, agora problemas que se repetem em grandes cidades brasileiras. Problemas com drenagem, com bueiros entupidos, em vários pontos da cidade, né? Amanhã de sufoco total hoje no Rio de Janeiro. Várias vias importantes estão interditadas, teve queda de árvore também na Grajaú Jacarepaguá, também vários problemas em outros bairros do Rio. Olha aí a Avenida Brasil, que é uma via importantíssima, dá pra gente ver pelo tamanho do congestionamento o problema que isso está causando na vida de todo mundo hoje cedo. Um ano complicadíssimo, porque muita gente veio para o Rio de Janeiro para o Carnaval e essas pessoas, desde ontem, começaram a deixar a cidade. Então é muita gente saindo do Rio. Muita gente voltando também, né? As vias de saída, como a Avenida Brasil, a linha vermelha, estão assim, inundadas, paradas, congestionadas, né? A cidade está entregue. A gente vai atualizando as informações ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Agora chove forte também no Pará, onde 6 municípios já decretaram situação de emergência por causa das enchentes. As chuvas fortes elevaram o nível dos rios e 15 mil famílias foram atingidas. Do alto não dá para ver o leito do rio porque ele está misturado com a inundação. De perto só se enxerga o telhado das casas. 200 famílias estão desalojadas em Eldorado do Carajás. Começar tudo do zero outra vez, porque a gente não pode desistir, ficar parado não tem jeito. Na zona rural do município, 10 pontes de madeira foram destruídas pela força da água. Produtores perderam lavouras e 8 mil crianças ficaram sem aula porque as comunidades estão isoladas. Tem que fazer 2 semanas que a avó não está vindo buscar. Na cidade vizinha, Parauapebas, a situação é parecida. O nível do rio está 6 metros acima do normal. Não dormi essa noite, sempre pensando que a água podia chegar a qualquer momento, eu podia estar dormindo, né? Aí eu falei assim, não vou deitar porque eu vou ficar sempre em alerta. Só ontem o rio Itacaiunas subiu 30 centímetros. A enchente prejudicou moradores de 3 cidades do sudeste paraense. Na PA 279, em Xinguara, a enxurrada abriu um buraco nesta ponte. Motoristas usaram tábuas para fazer uma passagem improvisada. Em Marabá, 3 bairros estão debaixo d'água. A gente com criança dentro de casa é muito difícil para nós, né? Mas passou um medo daqueles, ó. A cheia é um fenômeno comum nesta época do ano aqui no Pará. Geralmente, o nível dos rios vai subindo pouco a pouco e aí os moradores das áreas de várzea podem se planejar para desocupar as casas temporariamente. Mas dessa vez não deu tempo, a inundação foi rápida. É que, segundo a Defesa Civil, em uma semana choveu 80% do volume esperado para o mês inteiro no sudeste do estado. Por causa disso, 6 municípios decretaram situação de emergência. Todas as situações que chegam, nós mandamos os técnicos até o local, levantamos a situação e, em cima dessas informações, são tomadas as providências. No Pará, 15 mil famílias estão sendo afetadas pela cheia. 1.600 tiveram que deixar as casas. Praticamente salvou só as roupas, né? E a vida, né? Que é o mais importante, né? De tudo. Tristeza, né? A Prefeitura de Eldorado do Carajás informou que está dando assistência aos desabrigados e que já começou um trabalho de recuperação emergencial das pontes e das estradas destruídas. A Prefeitura de Parauapebas disse que está ajudando as famílias prejudicadas com doações recolhidas pela Defesa Civil do município. E a Prefeitura de Marabá afirmou que já está procurando áreas para mais abrigos e que também está prestando apoio a essas vítimas das enchentes. Pois é, chuvas torrenciais nessa época são previsíveis, né, em países tropicais como o Brasil. Mas nunca estamos preparados, pois né? É. Falta planejamento, falta precaução para evitar que as consequências sejam tão terríveis para as pessoas, principalmente em cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Isabela Camargo Apostos em São Paulo. Bom dia, Isabela, para falar sobre tempo. Chuvas têm atingido com muita intensidade várias partes do Brasil. E onde é que a gente tem previsão de mais chuva hoje? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia para você, Ana. Perfeito seu comentário, Chico. E para hoje, então, olha, chuva volumosa com potencial para estragos em parte do Nordeste, é o caso do Maranhão e Ceará. E no Norte eu destaco o Acre e Pará. Então, vem mais chuva. No Rio de Janeiro, o pior já passou. Mas como ainda tem mais chuva volumosa para hoje e a qualquer hora, o risco ainda é muito alto para novos deslizamentos de terra e mais enxurrada em todo o estado. Vou te mostrar aqui pelas imagens de satélite as nuvens de chuva cobrindo aqui o estado. Desde a madrugada, olha só, a célula então de
áreas de instabilidade sobre o estado. Nós mencionamos, né, Barra da Tijuca, em uma hora só choveu 123 milímetros. Quando isso acontece, a gente vai acabar tendo enxurrada e alagamentos com certeza. No litoral norte de São Paulo também choveu demais, foram mais de 200 milímetros. Você está vendo imagens de São Sebastião, onde todos os rios transbordaram e a região central foi a mais afetada. A enxurrada carregou vários carros e você vai ver que uma casa também desmoronou e ninguém se feriu. Agora, a responsável por tudo isso no Rio de Janeiro e em São Paulo, essa área de baixa pressão que está aqui no oceano. A circulação do vento em torno dela traz muita umidade para cá. Como está quente, você já sabe, combinação do verão, calor, umidade, pancadas de chuva e que podem ser fortes e que podem se tornar temporais como nós tivemos. Para hoje, veja, nós temos então mais risco de temporais em todo o estado do Rio de Janeiro, mas repito, os temporais com chuva volumosa já passaram, mas ainda pode chover durante o dia. Em São Paulo, faixa leste de São Paulo, muito parecido com o dia de ontem, norte do Paraná, passando Mato Grosso do Sul, Acre, sul de Roraima, Amapá, pegando quase todo o Nordeste, pancadas de chuva também, centro-oeste da Bahia. Sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda com tempo firme. Sobre as temperaturas, vou te mostrar aqui a mais quente, 35 graus em Boa Vista, 31 Palmas, Campo Grande, 24 em São Paulo e no Rio de Janeiro, Chico e Ana, 28 graus. Um pouquinho mais fresco do que ontem. A gente já está sentindo isso aqui, Isabela, que já deu uma caída na temperatura. Nos próximos dias, vem mais chuva? Então, Ana, a chuva tende a diminuir a partir de amanhã em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa é uma boa notícia. Então, teremos mais períodos de sol e, consequentemente, mais calor. E aí, depois, ainda passando do final de semana, veja, nós temos pouca chuva ainda para o Rio Grande do Sul, então a estiagem continua aqui, infelizmente. Em compensação, nós temos muita chuva no litoral norte do Nordeste. Eu destaco Maranhão, Piauí e Ceará. Ana. Tá certo. Obrigada, viu, então, Isabela? Até amanhã. A gente fala agora de uma tragédia que se repete nos Estados Unidos. Um massacre numa escola na Flórida deixou 17 mortos e mais de 10 feridos. Vamos ver os detalhes aqui. O ataque foi numa cidade pequena, aqui, olha, a cidade de Parkland. Tem pouco mais de 30 mil moradores e no ano passado foi considerada a cidade mais segura da Flórida. O atirador é um ex-aluno dessa escola, a escola Marjory Stoneman Douglas High School. E esse ex-aluno tinha sido expulso por mau comportamento, aqui então o local onde foi o ataque. Esse ex-aluno usou um rifle semi-automático, tipo R-15, semelhante a esse que a gente está mostrando aqui. E os investigadores dizem que ele acionou o alarme de incêndio para que professores e alunos tivessem que sair das salas de aula e assim ele pudesse matar o maior número possível de pessoas. Os nomes das vítimas ainda não foram revelados. Olha, esse foi o 8º ataque a tiros com mortos em escolas americanas só este ano. Quem conta essa história pra gente é o correspondente Jorge Pontual. Eram 2h40 da tarde. As aulas iam acabar quando soou um alarme de incêndio. Alguns alunos começaram a sair das salas e logo em seguida o atirador abriu fogo. O brasileiro Gabriel estuda na escola e ouviu tudo. Ele e a mãe conversaram com a gente pela internet. Difícil, né? Porque a gente até fala, lembrar que o meu primeiro pensamento foi, ele vai entrar aqui, ele vai matar todo mundo. Então, eu só queria falar com a minha mãe de qualquer jeito, falar com ela. Eu ficava, Biel, e aí ele falou assim, eu só escutei a segunda vez, mãe, estão atirando. E aí eu já entrei pelo WhatsApp, porque como a ligação estava ruim, às vezes ele poderia digitar, escrever, para não falar muito alto lá. E aí ele escreveu várias vezes assim, tiro, 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 tiro. Ana Paula correu para a escola e pouco tempo depois Gabriel conseguiu escapar ileso. Antes de sair da escola, Gabriel reconheceu um colega morto na sala ao lado. Uma cena que não sai da minha cabeça, eu vi um menino que eu, sabe, que é um rosto familiar, sabe? Uma pessoa que eu via todo dia indo para a sala porque a sala era perto da minha. Então, é difícil, é muito difícil mesmo. 2 horas depois, a polícia anunciou o atirador tinha sido preso. O xerife local disse que ele usou um fuzil AR-15 e tinha muita munição. O nome dele é Nicolas Cruz, de 19 anos, ex-aluno da escola. Ele tinha sido expulso por indisciplina e era considerado uma ameaça aos outros alunos. Estava proibido de entrar na escola. Gabriel conhecia o atirador. Ele gostava de caçar, sabe? Caçar, assim,
Ele tinha umas fotos de os passarinhos, que ele cortava a cabeça dos passarinhos. E nunca esperar isso, né? Foi a maior chacina em escolas nos Estados Unidos desde a de Sandy Hook, em 2012, quando morreram 26 pessoas, na maioria crianças pequenas. Só este ano, esse foi o 8º tiroteio com mortes em escolas americanas. O presidente Donald Trump mandou condolências às vítimas através das redes sociais, mas não fez nenhum pronunciamento. Ao contrário do antecessor Barack Obama, que costumava falar à nação quando acontecia uma tragédia como essa. Obama sempre pedia ao Congresso uma mudança nas leis para controlar a venda de armas e impedir novas matanças, o que nunca aconteceu. Nas estradas brasileiras, o número de mortos durante o carnaval caiu em relação ao ano passado. Mesmo assim, entre sexta e terça-feira, quase 90 pessoas foram vítimas de acidentes. Principal causa? A imprudência. Na BR-153, próximo a Brasilândia, no Tocantins, o motorista deste carro morreu e o passageiro ficou ferido depois de bater na traseira de um caminhão. Já em Minas Gerais, nesta curva da BR-267, o carro que seguia de Mar de Espanha para Juiz de Fora rodou na pista e bateu numa ambulância que vinha no sentido contrário. 3 dos 5 jovens que voltavam para casa morreram no local. O carnaval é tradicionalmente um dos feriados mais violentos nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E as falhas humanas, infelizmente, são as principais causas dos acidentes. O excesso de velocidade é a primeira causa. A falta de atenção vem logo após. Muitas vezes a falta de atenção é até aliada ao excesso de velocidade. As ultrapassagens indevidas. E um outro fator que nos preocupa bastante nesse feriado específico do carnaval: o uso do álcool e o sono. Mais de 144 mil veículos foram fiscalizados até meia-noite de terça. Quase 1.500 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante, 22% a menos do que no mesmo período do ano passado. A grande maioria dos imprudentes foi flagrada por excesso de velocidade, 71 mil autuações. Em Tocantins, este carro foi fotografado pelo radar a 166 km por hora, num trecho em que o limite é 100. Além de ser infração gravíssima, com fator agravante, que multiplica-se por 3, gera também a suspensão do direito de dirigir. O balanço parcial do número de acidentes registrados nesse feriadão até a meia-noite de terça-feira mostra números menores do que os do ano passado. Ainda assim, foram 249 acidentes graves e 87 mortes nas rodovias federais desde a última sexta-feira. Esse ano a gente não teve, em alguns estados, alguns troncos rodoviários importantes, um volume de chuva tão expressivo. Então ajudou para que a gente evitasse algum daqueles acidentes associados à chuva, ao tempo em si, né? Mas, independente do tempo, o Jonathan diz que não vai mais viajar no carnaval por medo do que tem visto nas estradas. Até no interior mesmo está complicado. Desrespeito, né? Velocidade, álcool, então fica complicado. Só o registro aqui, os 3 jovens que morreram naquele acidente que a gente mostrou ali na reportagem, na região de Juiz de Fora, os 3 jovens não usavam cinto de segurança. Quem usava se salvou. Vamos falar agora do caos que está sendo enfrentado pelo Rio de Janeiro, pelos moradores na área da segurança pública. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, reconheceu que há falhas no esquema planejado para o carnaval. Mas a festa acabou e a violência continua. Ontem, 2 pessoas ficaram feridas, foi um arrastão num dos principais acessos à zona oeste do Rio. Uma das vítimas foi levada para este hospital, na Barra da Tijuca. Monique, de 16 anos, estava no carro de um aplicativo de transportes quando aconteceu o arrastão. Ela machucou a perna depois de descer do veículo. Um carro fechou o nosso carro e mais outro carro que eles assaltaram. Aí nesse desespero, os caras desceram tudo armado. Aí todo mundo começou a ficar desesperado e deu nisso. Um motociclista também foi atropelado pelos bandidos em fuga. Também no início da noite, o túnel Santa Bárbara, que liga a região do Sambódromo à Zona Sul, ficou fechado durante 40 minutos. Motoristas voltaram pela contramão porque havia suspeita de arrastão. 8h57, carro voltando na contramão. A gente está no meio da pista, esperando uma posição para poder sair daqui. Mas a PM foi ao local e não confirmou. Em Itaboraí, na região metropolitana do Rio,
Uma menina de 11 anos foi atingida por uma bala perdida e está internada. Josué Filho, de 45 anos, também foi baleado e morreu. Um levantamento do aplicativo Fogo Cruzado revela que neste carnaval houve 140 tiroteios na região metropolitana do Rio, mais que o dobro que na festa do ano passado. Hoje os nossos governos não têm conseguido fazer frente aos desafios da violência. O governador do Rio tinha prometido um grande efetivo de segurança na cidade durante o carnaval, com 17 mil homens. Mas nas praias da Zona Sul, o reforço no patrulhamento só foi visto no fim da folia, depois de tantos arrastões e assaltos que assustaram moradores e turistas. Aqui perto da praia, a segurança está bem reforçada. Passando pela orla de Ipanema, dá para ver um carro da polícia praticamente em cada esquina. Mas é só andar algumas quadras e chegar nas ruas que ficam dentro do bairro para perceber que a situação muda completamente. Os moradores dizem que por aqui o policiamento sumiu. Nenhum. Não vejo nenhum aqui. E não é só nas áreas turísticas. Em outras cidades da região metropolitana, a percepção é a mesma. Aqui em São João de Meriti não existe, não tem. É raridade você ver uma viatura passando. Os chefes de governo passaram o carnaval fora da cidade. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, ainda não voltou da viagem à Europa. Ontem, ainda de folga em Piraí, no interior do estado, o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, admitiu falhas no planejamento do esquema de segurança. Não vou aqui nunca transferir responsabilidade, mas a desordem urbana prejudicou muito esse planejamento que nós fizemos. Muita gente acampada na areia da praia e nós não estávamos preparados ali. Acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso. Os discursos das autoridades parecem um fogo cruzado. O presidente da empresa de turismo do município do Rio criticou a ausência das Forças Armadas nas ruas durante o carnaval. Atender 6 milhões de pessoas é uma complexidade, né? Então eu apelo ao governo federal que nos apoie. Alguns policiais militares divulgaram estas fotos, criticando a falta de fiscalização da Guarda Municipal nas praias. Segundo esses PMs, a faixa de areia se transformou em abrigo para ladrões. Em Brasília, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, classificou a onda de violência no Rio como inaceitável e prometeu novas ações, sem explicar quais. No caso do Rio de Janeiro, nós não tivemos nenhuma solicitação. Não houve uma solicitação para que nós interviéssemos. E o próprio governador, ao reconhecer que tinha um certo despreparo, depois ele também lembra que eles reforçaram esse policiamento. Isso foi também percebido pela população. Mas mesmo assim as cenas foram inadmissíveis, tá certo? E inaceitáveis. A coordenadora da área de segurança do Ministério Público Estadual criticou o plano de segurança. Precisamos fazer uma coisa que está faltando no Rio de Janeiro, que é uma integração verdadeira, efetiva. Todos falam em pacto, todos falam em se integrar, mas todos retêm informações e ninguém quer ceder o seu espaço de poder. É isso, é muito blá, 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 muita promessa vazia e nenhuma ação para resolver de fato o problema, ou pelo menos melhorar um pouco. Está insuportável no Rio de Janeiro. O cidadão no Rio de Janeiro se sente entregue, né, ao Deus dará, sente a ausência, a omissão das autoridades estaduais, municipais, federais. Um diz que é inadmissível, outro diz que assume a responsabilidade. E daí? E daí? Como diz o samba da Beija-Flor, né? Teus filhos já não aguentam mais. Quer dizer, como vai ficar o Rio de Janeiro nesse abandono de autoridades? Eu assumo a responsabilidade. E daí? O que acontece com o cidadão que paga imposto em dia? E olha, no caso municipal, né, com o IPTU, que cresceu estupidamente. E assumir responsabilidade é tomar uma atitude, né? Não ficar simplesmente no discurso. Exatamente. Vamos falar de outro assunto aqui. O Brasil gasta por ano mais de 10 bilhões de reais só com roubo de energia. O famoso gato, né? Aquela gambiarra que a gente vê em postes, vira um puxadinho ali com ligação clandestina direto para residências ou para lojas, empresas. E o furto de energia pesa na conta de todos nós, de todos os consumidores. Juliana Morrone vai falar mais sobre isso com a gente. Bom dia, Juliana. Sem esses gatos, a gente sabe que a conta de luz para todo mundo podia ser mais barata. Quer ver uma conta, Ana? Bom dia para todos. Olha, a energia furtada daria para abastecer até 2022 todo o Distrito Federal. Estudos mostram que as ligações clandestinas, essas gambiarras, estão aumentando a cada ano.
É fio que não acaba mais. Um emaranhado perigoso. As ligações clandestinas de luz e as fraudes em aparelhos medidores de consumo para que o usuário gaste mais pagando menos provocam prejuízo. As perdas decorrentes desse tipo de crime vêm aumentando nos últimos anos. Chegaram a 5,5% no ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia, a ABRAD. A energia furtada daria para abastecer o estado do Rio Grande do Sul por 1 ano ou o Distrito Federal por 4 anos. Não é pouca coisa. Em valores, é o equivalente a 12 bilhões de reais. Em janeiro, a polícia de Manaus, no Amazonas, prendeu uma quadrilha especializada em roubo de energia. Muitos dos envolvidos eram funcionários de uma empresa que prestava serviços para a Companhia de Energia do Estado. No Rio, o furto de energia elétrica também é caso de polícia. A empresa distribuidora, a Light, calcula que se não houvesse tantos gatos e medidores adulterados, a conta de luz poderia ficar 17% mais barata. Aqui no Distrito Federal, a Companhia Elétrica de Brasília estima que existam 56 mil pontos de ligações clandestinas. Elas estão em toda parte, mas se concentram principalmente em áreas que ainda não foram legalizadas. Invasões como essa aqui que a gente está agora, a Vila Santa Luzia. O prejuízo estimado é de 22 milhões de reais por ano, fora o risco de acidentes, choques e até incêndios. Na madrugada da última terça-feira, 2 irmãs, crianças, morreram numa favela na região do Jabaquara, em São Paulo, vítimas de incêndio provocado por um curto-circuito. A empresa de energia Eletropaulo informou que esteve no local e encontrou 6 pontos de energia clandestinos. 25 pessoas ficaram desabrigadas por causa do incêndio. Em Brasília, um acidente semelhante provocou um incêndio em 2015, numa invasão onde moravam 12 mil pessoas. Por sorte, ninguém ficou seriamente ferido. Quem furta a energia também prejudica a vizinhança, porque ao puxar a energia de uma rede elétrica próxima, a ligação clandestina sobrecarrega uma rede programada para atender a um número menor de clientes. E esse é um dos motivos das falhas no fornecimento. Sempre está faltando, pelo menos umas 2 vezes na semana, sempre falta. A gente que trabalha com comércio, passar cartão, não tem energia e a gente sofre um pouco com essa parte, essa falta de energia. A gente paga por esses pessoal, né? Que eles lá não pagam, é só na gambiarra. A Associação das Distribuidoras de Energia diz que em tempos de crise econômica, normalmente aumentam os números de ligações clandestinas. Mas não é só isso. Tem gente empregada com condição de pagar a conta, em bairros de classe média e alta, que se considera esperta ao fazer uma fraude. Nós fizemos uma estimativa de que no Brasil todo, se nós zerássemos as perdas comerciais, nós teríamos um efeito em torno de 3,5% de redução na conta de luz. O que mais revolta é o consumidor honesto está pagando parte da conta dos consumidores que praticam esse tipo de crime de desvio de energia, de fraude no medidor de energia. Outra questão importante, né? Pensar em vidas perdidas. De acordo com a Associação de Distribuidores de Energia, de 2009 a 2016, ou seja, em 8 anos, 271 pessoas morreram por contato com fios ao tentar fazer essas gambiarras, essas ligações clandestinas. Ana, Chico. Absurdo, né? E é isso que ele falou, o consumidor honesto pagando pelos outros, o contribuinte honesto pagando pela corrupção do sistema. E nós não podemos continuar desse jeito, Juliana. Daqui a pouco a gente volta a falar. Vamos falar. Intervalo. Alerta contra o sarampo com a entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil. Milhares de crianças em todo o país estão sem aula por falta de creches. E olha quem tomou o lugar dos alunos nessa escola do Tocantins. A gente mostra esse flagrante de descaso já. De volta indo direto a Brasília, porque a Procuradora-Geral da República se manifestou contra a concessão pelo Supremo de um habeas corpus preventivo para evitar a prisão do ex-presidente Lula. Juliana, esse pedido tinha sido feito primeiro ao Superior Tribunal de Justiça, que negou, e aí então a defesa de Lula recorreu ao Supremo. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, aproveitou para reforçar
que é constitucional a execução da pena depois da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa tenta evitar que Lula seja preso antes de esgotar todos os recursos, no caso do triplex em Guarujá. Os advogados recorreram ao Supremo Tribunal Federal após ter uma solicitação negada pelo Superior Tribunal de Justiça. A avaliação da procuradora é de que o pedido só pode ser analisado pelo Supremo após o julgamento do mérito no Superior Tribunal de Justiça. O pedido que está no Supremo já foi negado pelo ministro Edson Fachin, que disse que o habeas corpus tem que ser analisado pelo plenário. E o impasse sobre a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, para o Ministério do Trabalho. A decisão final sobre a posse caberá ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido da defesa e manteve a posse suspensa. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entendeu que, por se tratar de uma questão de moralidade administrativa, a competência para julgar o caso é do Supremo. A ministra determinou o encaminhamento imediato do processo que estava no Superior Tribunal de Justiça. Cristiane Brasil foi nomeada para o cargo no início de janeiro, mas a posse foi suspensa logo depois por uma liminar baseada no fato de Cristiane já ter sido condenada pela Justiça Trabalhista. O governo e a própria deputada recorreram. Uma outra liminar do vice-presidente do STJ, Humberto Martins, chegou a liberar a posse, mas foi derrubada por Carmen Lúcia. O ministro da Secretaria de Governo disse que o presidente Temer não abre mão do direito de nomear os ministros e que vai até o fim na batalha judicial. O governo vai continuar, confiando no bom senso da justiça e no respeito à Constituição Federal. Nesse momento, é necessário o respeito, que se estabeleça claramente o respeito ao que está estabelecido na Constituição e que a escolha de ministros é uma prerrogativa privativa do presidente da República. A defesa da deputada Cristiane Brasil alegou que ela preenche as condições legais para assumir o ministério, disse que respeita a decisão da presidente do Supremo e reforçou o pedido para que o resultado saia em breve, mas ainda não há data final para essa decisão. Ana, Chico, que novela, hein? Novela que segue, interminável. Né? Obrigada, Juliana. E outro parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República recomendou que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seja mantido no presídio de Pinhais, no Paraná. Cabral foi transferido depois que vieram a público as regalias a que ele tinha direito na cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro. Raquel Dodge disse que a transferência foi baseada em elementos sólidos que indicavam a concessão de privilégios, quer dizer, eram regalias às quais ele não tinha direito. A defesa de Sérgio Cabral entrou com pedido de habeas corpus no STF, depois que o Superior Tribunal de Justiça negou a volta dele para o Rio de Janeiro. Nunca na história da humanidade tantas crianças estão vivendo em regiões de conflito. É o que indica um relatório da ONG Save the Children. Cecília Malan, lá de Londres, tem os detalhes aí dessa tristeza pra gente. Cecília. Ana, 1 em cada 6 crianças está vivendo numa região de conflito. São 357 milhões de meninas e meninos nesta situação. Síria, Afeganistão e Somália são os países mais perigosos. As crianças estão sujeitas às mais bárbaras violações dos direitos humanos, como estupros e assassinatos. Algumas vezes são recrutadas para lutar e muitas vivem sitiadas no fogo cruzado de forças inimigas, como é o caso da Síria. O Parlamento da África do Sul vai eleger hoje o novo presidente. O Partido Congresso Nacional Africano, que tem maioria, deve confirmar o nome de Cyril Ramaphosa, vice-presidente e líder da legenda. Ele vai substituir Jacob Zuma, que renunciou ontem à noite em meio a centenas de acusações de corrupção. Ramaphosa fica no cargo até as eleições gerais do ano que vem, que já estavam marcadas. Ana, Chico. Obrigado, Cecília. E você? O brasileiro Gabriel estuda na escola e ouviu tudo. Ele e a mãe conversaram com a gente pela internet. Difícil, né? Porque a gente até fala, lembrar que
O meu primeiro pensamento foi, ele vai entrar aqui, ele vai matar todo mundo. Então, eu só queria falar com a minha mãe de qualquer jeito, falar com ela. Eu ficava, Biel, e aí ele falou assim, eu só escutei a segunda vez, mãe, estão atirando. E aí eu já entrei pelo WhatsApp, porque como a ligação estava ruim, às vezes ele poderia digitar, escrever, para não falar muito alto lá. E aí ele escreveu várias vezes assim, tiro, 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 tiro. Ana Paula correu para a escola e pouco tempo depois, Gabriel conseguiu escapar ileso. Antes de sair da escola, Gabriel reconheceu um colega morto na sala ao lado. Uma cena que não sai da minha cabeça, eu vi um menino que eu, sabe, que é um rosto familiar, sabe? Uma pessoa que eu via todo dia indo para a sala, porque a sala era perto da minha. Então, é difícil, é muito difícil mesmo. 2 horas depois, a polícia anunciou que o atirador tinha sido preso. O xerife local disse que ele usou um fuzil AR-15 e tinha muita munição. O nome dele é Nicolas Cruz, de 19 anos, ex-aluno da escola. Ele tinha sido expulso por indisciplina e era considerado uma ameaça aos outros alunos. Estava proibido de entrar na escola. Gabriel conhecia o atirador. Ele gostava de caçar, sabe? Caçar, assim, ele tinha as fotos de os passarinhos, que ele cortava a cabeça dos passarinhos. Nunca esperar isso, né? Foi a maior chacina em escolas nos Estados Unidos desde a de Sandy Hook, em 2012, quando morreram 26 pessoas, na maioria crianças pequenas. Só este ano, esse foi o 8º tiroteio com mortes em escolas americanas. O presidente Donald Trump mandou condolências às vítimas através das redes sociais, mas não fez nenhum pronunciamento. Ao contrário do antecessor Barack Obama, que costumava falar à nação quando acontecia uma tragédia como essa. Obama sempre pedia ao Congresso uma mudança nas leis para controlar a venda de armas e impedir novas matanças, o que nunca aconteceu. Nas estradas brasileiras, o número de mortos durante o carnaval caiu em relação ao ano passado. Mesmo assim, entre sexta e terça-feira, quase 90 pessoas foram vítimas de acidentes. Principal causa, a imprudência. Na BR-153, próximo a Brasilândia, no Tocantins, o motorista deste carro morreu e o passageiro ficou ferido depois de bater na traseira de um caminhão. Já em Minas Gerais, nesta curva da BR-267, o carro que seguia de Mar de Espanha para Juiz de Fora rodou na pista e bateu numa ambulância que vinha no sentido contrário. 3 dos 5 jovens que voltavam para casa morreram no local. Outra liminar do vice-presidente do STJ, Humberto Martins, chegou a liberar a posse, mas foi derrubada por Carmen Lúcia. O ministro da Secretaria de Governo disse que o presidente Temer não abre mão do direito de nomear os ministros e que vai até o fim na batalha judicial. O governo vai continuar, confiando no bom senso da justiça e no respeito à Constituição Federal. Nesse momento é necessário o respeito, que se estabeleça claramente o respeito ao que está estabelecido na Constituição e que a escolha de ministros é uma prerrogativa privativa do presidente da República. A defesa da deputada Cristiane Brasil alegou que ela preenche as condições legais para assumir o ministério, disse que respeita a decisão da presidente do Supremo e reforçou o pedido para que o resultado saia em breve, mas ainda não há data final para essa decisão. Ana, Chico, que novela, hein? Novela que segue, interminável. Né? Obrigada, Juliana. Outro parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República recomendou que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seja mantido no presídio de Pinhais, no Paraná. Cabral foi transferido depois que vieram a público as regalias a que ele tinha direito na cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro. Raquel Dodge disse que a transferência foi baseada em elementos sólidos que indicavam a concessão de privilégios, quer dizer, eram regalias às quais ele não tinha direito. A defesa de Sérgio Cabral entrou com pedido de habeas corpus no STF, depois que o Superior Tribunal de Justiça negou a volta dele para o Rio de Janeiro. Nunca na história da humanidade tantas crianças estão vivendo em regiões de conflito. É o que indica um relatório da ONG Save the Children. Cecília Malan, lá de Londres, tem os detalhes aí dessa tristeza pra gente. Cecília.
Uma em cada 6 crianças está vivendo numa região de conflito. São 357 milhões de meninas e meninos nesta situação. Síria, Afeganistão e Somália são os países mais perigosos. As crianças estão sujeitas às mais bárbaras violações dos direitos humanos, como estupros e assassinatos. Algumas vezes são recrutadas para lutar e muitas vivem sitiadas no fogo cruzado de forças inimigas, como é o caso da Síria. O Parlamento da África do Sul vai eleger hoje o novo presidente. O Partido Congresso Nacional Africano, que tem maioria, deve confirmar o nome de Cyril Ramaphosa, vice-presidente e líder da legenda. Ele vai substituir Jacob Zuma, que renunciou ontem à noite em meio a centenas de acusações. Que ficam dentro do bairro para perceber que a situação muda completamente. Os moradores dizem que por aqui o policiamento sumiu. Nenhum. Não vejo nenhum aqui. E não é só nas áreas turísticas. Em outras cidades da região metropolitana, a percepção é a mesma. Aqui em São João de Meriti não existe, não tem. É raridade você ver uma viatura passando. Os chefes de governo passaram o carnaval fora da cidade. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, ainda não voltou da viagem à Europa. Ontem, ainda de folga em Piraí, no interior do estado, o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, admitiu falhas no planejamento do esquema de segurança. Não vou aqui nunca transferir responsabilidade, mas a desordem urbana prejudicou muito esse planejamento que nós fizemos. Muita gente acampada na areia da praia e nós não estávamos preparados ali. Acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso. Os discursos das autoridades parecem um fogo cruzado. O presidente da empresa de turismo do município do Rio criticou a ausência das Forças Armadas nas ruas durante o carnaval. Atender 6 milhões de pessoas é uma complexidade, né? Então eu apelo ao governo federal que nos apoie. Alguns policiais militares divulgaram estas fotos, criticando a falta de fiscalização da Guarda Municipal nas praias. Segundo esses PMs, a faixa de areia se transformou em abrigo para ladrões. Em Brasília, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, classificou a onda de violência no Rio como inaceitável e prometeu novas ações, sem explicar quais. No caso do Rio de Janeiro, nós não tivemos nenhuma solicitação. Não houve uma solicitação para que nós interviéssemos. E o próprio governador, ao reconhecer que tinha um certo despreparo, depois ele também lembra que eles reforçaram esse policiamento. Isso foi também percebido pela população. Mas mesmo assim as cenas foram inadmissíveis, tá certo? E inaceitáveis. A coordenadora da área de segurança do Ministério Público Estadual criticou o plano de segurança. Precisamos fazer uma coisa que está faltando no Rio de Janeiro, que é uma integração verdadeira, efetiva. Todos falam em pacto, todos falam em se integrar, mas todos retêm informações e ninguém quer ceder o seu espaço de poder. É isso, é muito blá blá blá, muita promessa vazia e nenhuma ação para resolver de fato o problema, ou pelo menos melhorar um pouco. Está insuportável no Rio de Janeiro. O cidadão no Rio de Janeiro se sente entregue, né, ao Deus dará. Sente a ausência, a omissão das autoridades estaduais, municipais, federais. Um diz que é inadmissível, o outro diz que assume a responsabilidade. E daí? E daí? Como diz o samba da Beija-Flor, né? Teus filhos já não aguentam mais. Quer dizer, como é... T7, carro voltando na contramão. A gente está no meio da pista, esperando uma posição para poder sair daqui. Mas a PM foi ao local e não confirmou. Em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, uma menina de 11 anos foi atingida por uma bala perdida e está internada. Josué Filho, de 45 anos, também foi baleado e morreu. Um levantamento do aplicativo Fogo Cruzado revela que neste carnaval houve 140 tiroteios na região metropolitana do Rio, mais que o dobro que na festa do ano passado. Hoje os nossos governos não têm conseguido fazer frente aos desafios da violência. O governador do Rio tinha prometido um grande efetivo de segurança na cidade durante o carnaval, com 17 mil homens. Mas nas praias da Zona Sul, o reforço no patrulhamento só foi visto no fim da folia, depois de tantos arrastões e assaltos que assustaram moradores e turistas.
Aqui perto da praia, a segurança está bem reforçada. Passando pela orla de Ipanema, dá para ver um carro da polícia praticamente em cada esquina. Mas é só andar algumas quadras e chegar nas ruas que ficam dentro do bairro para perceber que a situação muda completamente. Os moradores dizem que por aqui o policiamento sumiu. Nenhum. Não vejo nenhum aqui. E não é só nas áreas turísticas. Em outras cidades da região metropolitana, a percepção é a mesma. Aqui em São João de Meriti não existe, não tem. A raridade, você vê uma viatura passando. Os chefes de governo passaram o carnaval fora da cidade. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, ainda não voltou da viagem à Europa. Ontem, ainda de folga em Piraí, no interior do estado, o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, admitiu falhas no planejamento do esquema de segurança. Não vou aqui nunca transferir responsabilidade, mas a desordem urbana prejudicou muito esse planejamento que nós fizemos. Muita gente acampada na areia da praia e nós não estávamos preparados ali. Acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso. Os discursos das autoridades parecem um fogo cruzado. O presidente da empresa de turismo do município do Rio criticou a ausência das Forças Armadas nas ruas durante o carnaval. Atender 6 milhões de pessoas é uma complexidade, né? Então eu apelo ao governo federal que nos apoie. Alguns policiais militares divulgaram estas fotos, criticando a falta de fiscalização da Guarda Municipal nas praias. Segundo esses PMs, a faixa de areia se transformou em abrigo para ladrões. Em Brasília, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, classificou a onda de violência no Rio como inaceitável e prometeu novas ações. Passou por um sufoco em São Conrado, na zona sul do Rio. Ele estava levando um passageiro quando o carro enguiçou. O táxi começou a boiar pela rua alagada e só parou quando bateu nessa árvore. Depois de 40 minutos, o passageiro conseguiu sair com a água ainda batendo na cintura dele. O carro foi afundando mais, foi boiando para lá, para cá, afundando, entrando a água. O Rodrigo voltava com a família de Búzios e não teve como atravessar a rua para entrar em casa. E eu vou esperar para poder entrar em casa, não sei que horas. Mas... Ainda não tem como entrar em casa? Não, ainda não. Ainda não dá, só de barco. Por causa do temporal, um dirigível caiu na linha férrea e os trens do ramal de Santa Cruz, na Zona Oeste, não vão operar hoje. E vamos voltar com o Globocop sobrevoando o Rio de Janeiro. Repórter Genilson Araújo com outros reflexos desse temporal na cidade. Genilson. Chico, olha só como é que está a situação aí na Avenida Brasil. Essa pista aí que está interditada é a pista em direção à Zona Oeste. A Avenida Brasil, como já disse, uma via importante, liga o centro do Rio à Zona Oeste. Trânsito congestionado por causa dessa grande poça d'água, tá? Atingindo não só a pista lateral, como também a pista central aqui na altura de Manguinhos, na altura da zona portuária também. Uma árvore também caiu na pista da Avenida Brasil. Nós vamos mostrar agora. Uma árvore acabou caindo na pista com a força dos ventos durante o temporal de ontem à noite, de madrugada de hoje, e interditou o tráfego na pista sentido centro da cidade, provocando um enorme congestionamento. Um congestionamento que já ocorre em diversos quilômetros da Avenida Brasil. Um trecho da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, na Zona Sul, acabou cedendo com a chuva. Olha só, você percebe aí que toda a pista da ciclovia, até mesmo o guarda-corpo, acabou cedendo e fazendo esse enorme buraco. Chico. A gente vê vários problemas no Rio, agora problemas que se repetem em grandes cidades brasileiras. Problemas com drenagem, com bueiros entupidos, em vários pontos da cidade, né? Amanhã de sufoco total hoje no Rio de Janeiro. Várias vias importantes estão interditadas. Teve queda de árvore também na Grajaú, Jacarepaguá. Também vários problemas em outros bairros do Rio. Olha aí a Avenida Brasil, que é uma via importantíssima. Dá pra gente ver pelo tamanho do congestionamento o problema que isso está causando na vida de todo mundo hoje cedo. Um ano complicadíssimo, porque muita gente veio para o Rio de Janeiro para o Carnaval e essas pessoas, desde ontem, começaram a deixar a cidade. Então é muita gente saindo do Rio. Muita gente voltando também, né? As vias de saída, como a Avenida Brasil, a linha vermelha, então assim, inundadas, paradas, congestionadas, né? A cidade está entregue. A gente vai atualizando as informações ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Agora chove forte também no Pará, onde 6 municípios já decretaram situação de emergência por causa das enchentes. As chuvas fortes elevaram o nível dos rios e 15 mil famílias foram atingidas.
Do alto não dá para ver o leito do Paraná, passando Mato Grosso do Sul, Acre, sul de Roraima, Amapá, pegando quase todo o Nordeste, pancadas de chuva também, centro-oeste da Bahia. Sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda com tempo firme. Sobre as temperaturas, vou te mostrar aqui a mais quente, 35 graus em Boa Vista, 31 Palmas, Campo Grande, 24 em São Paulo e no Rio de Janeiro, Chico e Ana, 28 graus. Um pouquinho mais fresco do que ontem. A gente já está sentindo isso aqui, Isabela, que já deu uma caída na temperatura. Nos próximos dias, vem mais chuva? Então, Ana, a chuva tende a diminuir a partir de amanhã em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa é uma boa notícia. Então, teremos mais períodos de sol e, consequentemente, mais calor. E aí, depois, ainda passando do final de semana, veja, nós temos pouca chuva ainda para o Rio Grande do Sul, então a estiagem continua aqui, infelizmente. Em compensação, nós temos muita chuva no litoral norte do Nordeste. Eu destaco Maranhão, Piauí e Ceará. Ana. Tá certo. Obrigada, viu, então, Isabela? Até amanhã. A gente fala agora de uma tragédia que se repete nos Estados Unidos. Um massacre numa escola na Flórida deixou 17 mortos e mais de 10 feridos. Vamos ver os detalhes aqui. O ataque foi numa cidade pequena, aqui, olha, a cidade de Parkland. Tem pouco mais de 30 mil moradores e no ano passado foi considerada a cidade mais segura da Flórida. O atirador é um ex-aluno dessa escola, a escola Marjory Stoneman Douglas High School. E esse ex-aluno tinha sido expulso por mau comportamento, aqui então o local onde foi o ataque. Esse ex-aluno usou um rifle semiautomático, tipo R-15, semelhante a esse que a gente está mostrando aqui. E os investigadores dizem que ele acionou o alarme de incêndio para que professores e alunos tivessem que sair das salas de aula e assim ele pudesse matar o maior número possível de pessoas. Os nomes das vítimas ainda não foram revelados. Olha, esse foi o 8º ataque a tiros com mortos em escolas americanas só este ano. Quem conta essa história pra gente é o correspondente Jorge Pontual. Eram 2h40 da tarde. As aulas iam acabar quando soou um alarme de incêndio. Alguns alunos começaram a sair das salas e logo em seguida o atirador abriu fogo. O brasileiro Gabriel estuda na escola e ouviu tudo. Ele e a mãe conversaram com a gente pela internet. Difícil, né? Porque a gente até fala, lembrar que o meu primeiro pensamento foi, ele vai entrar aqui e ele vai matar todo mundo. Então, eu só queria falar com a minha mãe de qualquer jeito, falar com ela. Eu ficava, Biel, e aí ele falou assim, eu só escutei a segunda vez, mãe, estão atirando. E aí eu já entrei pelo WhatsApp, porque como a ligação estava ruim, às vezes ele poderia digitar, escrever, para não falar muito alto lá. E aí ele escreveu várias vezes assim, tiro, 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 tiro. Ana Paula correu para... Ainda não dá, só de barco. Por causa do temporal, um dirigível caiu na linha férrea e os trens do ramal de Santa Cruz, na Zona Oeste, não vão operar hoje. E vamos voltar com o Globocop sobrevoando o Rio de Janeiro. Repórter Genilson Araújo com outros reflexos desse temporal na cidade. Genilson. Chico, olha só como é que está a situação aí na Avenida Brasil. Essa pista aí que está interditada é a pista em direção à Zona Oeste. A Avenida Brasil, como já disse, uma via importante, liga o centro do Rio à Zona Oeste. Trânsito congestionado por causa dessa grande poça d'água, tá? Atingindo não só a pista lateral, como também a pista central aqui e na altura de Manguinhos, na altura da zona portuária também. Uma árvore também caiu na pista da Avenida Brasil. Nós vamos mostrar agora. Uma árvore acabou caindo na pista com a força dos ventos durante o temporal de ontem à noite, de madrugada de hoje, e interditou o tráfego na pista sentido centro da cidade, provocando um enorme congestionamento. Um congestionamento que já ocorre em diversos quilômetros da Avenida Brasil. Um trecho da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, na Zona Sul, acabou cedendo com a chuva. Olha só, você percebe aí que toda a pista da ciclovia, até mesmo o guarda-corpo, acabou cedendo e fazendo esse enorme buraco. Chico. A gente vê vários problemas no Rio, agora problemas que se repetem em grandes cidades brasileiras. Problemas com drenagem, com bueiros entupidos, em vários pontos da cidade, né? Amanhã de sufoco total hoje no Rio de Janeiro. Várias vias importantes estão interditadas. Tem queda de árvore também na Grajaú, Jacarepaguá. Também vários problemas em outros bairros do Rio. Olha aí a Avenida Brasil, que é uma via importantíssima. Dá pra gente ver pelo tamanho do congestionamento o problema que isso está causando na vida de todo mundo hoje cedo. Um ano complicadíssimo, porque muita gente veio para o Rio de Janeiro para o Carnaval e essas pessoas
desde ontem, começaram a deixar a cidade. Então é muita gente saindo do Rio. Muita gente voltando também, né? As vias de saída, como a Avenida Brasil, a linha vermelha, então assim, inundadas, paradas, congestionadas, né? A cidade está entregue. A gente vai atualizando as informações ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Agora chove forte também no Pará, onde 6 municípios já decretaram situação de emergência por causa das enchentes. As chuvas fortes elevaram o nível dos rios e 15 mil famílias foram atingidas. Do alto não dá para ver o leito do rio porque ele está misturado com a inundação. De perto só se enxerga o telhado das casas. 200 famílias estão desalojadas em Eldorado do Carajás. Começar tudo do zero outra vez, porque a gente não pode desistir, ficar parado não tem jeito. Na zona rural do município, 10 pontes de madeira foram destruídas pela força da água. Produtores perderam lavouras e 8 mil crianças ficaram sem aula porque as comunidades estão isoladas. Tem fazer 2 semanas que a não está vindo buscar. Na cidade vizinha, Parauapebas, a situação é parecida. A Light calcula que se não houvesse tantos gatos e medidores adulterados, a conta de luz poderia ficar 17% mais barata. Aqui no Distrito Federal, a Companhia Elétrica de Brasília estima que existam 56 mil pontos de ligações clandestinas. Elas estão em toda parte, mas se concentram principalmente em áreas que ainda não foram legalizadas. Invasões como essa aqui que a gente está agora, a Vila Santa Luzia. O prejuízo estimado é de 22 milhões de reais por ano, fora o risco de acidentes, choques e até incêndios. Na madrugada da última terça-feira, 2 irmãs, crianças, morreram numa favela na região do Jabaquara, em São Paulo, vítimas de incêndio provocado por um curto-circuito. A empresa de energia Eletropaulo informou que esteve no local e encontrou 6 pontos de energia clandestinos. 25 pessoas ficaram desabrigadas por causa do incêndio. Em Brasília, um acidente semelhante provocou um incêndio em 2015, numa invasão onde moravam 12 mil pessoas. Por sorte, ninguém ficou seriamente ferido. Quem furta a energia também prejudica a vizinhança, porque ao puxar a energia de uma rede elétrica próxima, a ligação clandestina sobrecarrega uma rede programada para atender a um número menor de clientes. E esse é um dos motivos das falhas no fornecimento. Sempre está faltando, pelo menos umas 2 vezes na semana, sempre falta. A gente que trabalha com comércio, passar cartão, não tem energia e a gente sofre um pouco com essa parte, essa falta de energia. A gente paga por esses pessoal, né? Que eles lá não pagam, é só na gambiarra. A Associação das Distribuidoras de Energia diz que em tempos de crise econômica, normalmente aumentam os números de ligações clandestinas. Mas não é só isso. Tem gente empregada com condição de pagar a conta em bairros de classe média e alta que se considera esperta ao fazer uma fraude. Nós fizemos uma estimativa de que no Brasil todo, se nós zerássemos as perdas comerciais, nós teríamos um efeito em torno de 3,5% de redução na conta de luz. O que mais revolta é o consumidor honesto está pagando parte da conta dos consumidores que praticam esse tipo de crime de desvio de energia, de fraude no medidor de energia. Outra questão importante, né? Pensar em vidas perdidas. De acordo com a Associação de Distribuidores de Energia, de 2009 a 2016, ou seja, em 8 anos, 271 pessoas morreram por contato com fios ao tentar fazer essas gambiarras, essas ligações clandestinas.